A queda deste avião Embraer E190AR no Cazaquistão já está cheio de muitas suspeitas, porque não foi uma queda convencional. Eu, numa análise aqui preliminar, analisando aí as imagens da queda do avião, e em todo acidente aeronáutico, quando você tem a possibilidade de ter um vídeo dos momentos finais da queda de um avião, ele deixa alguns rastros onde você pode inferir as causas realmente daquele incidente, né? Os motivos originários só através realmente de uma investigação exaustiva que será feita, uma vez que ele decolou lá do Azerbaijão para um voo curto de 400 e poucos quilômetros, de Baku até ali uma província ali na fronteira com a Rússia. Em função do mau tempo, ele fez uma alternativa de ir para um aeródromo no Cazaquistão, cruzando ali por cima do mar e indo ali para o alternado, como se diz. Eu não tenho aqui o modelo E190, mas eu vou usar essa maquete de um 767 que vai cumprir aí o papel de explicar para vocês algumas coisas que me chamaram a atenção durante os últimos momentos do voo do E190, da Azerbaijan Airlines. O que chama atenção é a inclinação do avião. Ele vem numa certa inclinação já bastante baixo, e ele não corrige essa inclinação. Ele deveria, pelo menos, se ele fosse tentar um pouso, estar já com o nariz levemente para cima. O trem de pouso estava baixado, mas é curioso essa inclinação, e ele continuava fazendo uma curva, e parece que antes mesmo dele se aproximar do solo, ele já vinha fazendo certas curvas sobre o aeródromo. Bom, numa primeira informação, se dizia que assim, não, ele pediu um pouso de emergência em função da colisão de pássaro no avião. Bom, isso pode acontecer. Você perdeu uma turbina, como aconteceu recentemente com o avião presidencial, lá em cima do México, e ele pediu um pouso de emergência, ficou circulando e pousou. Mas o fato de você muitas vezes perder uma turbina, isso não afeta em nada o voo de um avião desse, que é projetado para voar com uma turbina só. Mas, curiosamente, ele me pareceu, em várias vezes que eu vi o vídeo, que ele tinha uma certa dificuldade em manter uma direção. Então ele vem ao mesmo tempo que ele tenta vir para um pouso de emergência onde quer que fosse, num campo ali, era um local bastante descampado, mas ele não parece conseguir controlar esse movimento aqui para ele reduzir, por exemplo, a velocidade para um toque num pouso de emergência. Eu já supus, quando eu vi isso, que ele tinha algum problema de controle na parte dos profundores e do leme, porque me parecia que ele estava travado numa determinada posição que ele não conseguia mudar, e ele estava tentando, com o uso, provavelmente do uso dos motores, alternando a potência dos motores, tentar compensar uma perda de comando na parte traseira, né? Se fosse aqui dos elementos aqui dos ailerons, flyperons e tal, ele talvez ficasse de uma maneira, né, flutuando, mas não é isso que acontece. Nisso ele está estabilizado, mas é interessante que ele continua girando e descendo até aquele toque em alta velocidade catastrófico e tal, que eu acho que 30 pessoas dos 67 que estavam a bordo
5 tripulantes, 62 passageiros sobreviveram milagrosamente. O avião até capotou, né? Ficou de cabeça para baixo, se partiu e provavelmente as pessoas, no impacto, aquelas que ficaram provavelmente na cauda, ainda que feridas e tal, foram aquelas que ainda sobreviveram. Não é que, horas depois do acontecido, imagens começam a surgir de perfurações exatamente aqui na empenagem vertical, no leme, um pouco aqui na fuselagem. Então, realmente, esse avião teve um problema de perda de controle, mas provavelmente a partir de um míssil que explodiu próximo da cauda do avião, projetando os fragmentos aqui na cauda. Vejam só, o avião ele ia ficar ali do Azerbaijão, na direção ali da província russa, 400 e poucos quilômetros. Aí, por questões meteorológicas, ele realmente opta por, não havia condições de pousar ali, ele opta por fazer um pouso alternado. Então ele muda a rota dele. E é interessante que os rastreadores, como o Fly Radar e outros, que monitoram a posição em tempo real das aeronaves pelo mundo, se vocês forem consultar, ele mostra que há uma variação na altitude do avião que é uma coisa um tanto quanto inusitada. Ele não deveria estar mudando de altitude, né, se aproximando do pouso onde ele iria fazer no Cazaquistão, e há uma suspeita de que ele começou a ter influência do chamado jameamento, jammer, onde os russos têm usado isso largamente, que é para confundir o sistema eletrônico de qualquer aeronave. Você envia frequências com grande intensidade, né, de potência, em frequências sabidas ali que os aviões utilizam, né, para os seus vários sistemas, ali, seja de radar, de posicionamento, enfim. E essa saturação de frequência inibe que você receba o sinal, por exemplo, o sinal do satélite, um sinal de uma comunicação. Você fica bloqueado, porque os sensores ali, eles estão sobrecarregados com um sinal e frequência que fica mantendo você numa bolha onde você perde o contato de transmissão. Isso já foi usado várias vezes aí nos últimos meses para confundir, inclusive aviões da OTAN que não conseguiam se aproximar. Eu já tinha um vídeo que eu havia comentado de um avião russo que havia uma suspeita de que ele jogava esse sinal ali na região ali da Crimeia, né? E que isso, inclusive, atrapalhou um navio americano que não conseguia simplesmente preparar os mísseis, né, de defesa, porque o sistema estava saturado. E aí se imaginou que era um avião russo que estava causando esse bloqueio das comunicações do navio que estava ali. O fato é que ele se aproximou realmente do pouso e aí declara que está em emergência, precisa de um pouso, porque ele acha que de repente foi uma ave e tal, mas provavelmente foi uma explosão na cauda, porque em seguida desse jameamento das comunicações, o sistema, meu pressuposto, o sistema de defesa russo, ao perceber um avião que não estava exatamente previsto, porque não estava previsto essa rota, foi uma rota que ele teve que fazer um alternado em função do tempo, dispara ou um drone ou um míssil para tentar interceptar esse avião. Ele não conseguiu um impacto direto, mas com a explosão ele realmente atingiu, no meu entender, a empenagem vertical
do E-190, fazendo com que progressivamente eles fossem perdendo o controle de leme e de profundor. E aí eles foram simplesmente tendo que tentar corrigir isso com flaps, flyperons, as próprias turbinas, para tentar fazer uma aproximação, porque provavelmente o profundor já não estava respondendo. Vai ser muito difícil que, seja ucranianos ou russos, assumam que estavam usando esses dispositivos, seja drones naquele momento, seja dispositivos eletrônicos, mas os dados que vão ser cruzados entre o GPS da aeronave, por que ele estava nessa atitude errática, vai demonstrar que realmente houve uma interferência nesse voo. E, evidentemente, como a parte traseira do avião foi preservada, vai ser muito fácil de identificar as perfurações. E aí, se foi realmente isso, vai ficar muito claro que esse avião sofreu um ataque ou de um drone explosivo ou de um míssil. Então é mais uma daquelas vítimas que não tem nada a ver ali com o conflito e tal, mas como já aconteceu em vários dos conflitos, inclusive na época da invasão da Crimeia, um avião que decolou, acho que da Holanda, né, foi realmente abatido porque foi confundido com um avião russo, né? E então isso realmente é recorrente. Em vários conflitos, os voos civis, por mais que você coloque uma região como, e o Azerbaijão dizia que a região estava limpa, que não haveria problema para o voo, mas numa situação em que o avião vai para uma rota não necessariamente prevista, e o E-190 é um avião com uma característica de perfil que realmente pode ter confundido os sistemas de defesa. Ele não era grande o suficiente para ser um gigantesco avião de transporte, nem um avião espião, nem um pequeno jato. Ele está numa categoria ali intermediária. Lembrando que há muitos anos atrás os russos abateram um avião da Coreia, um 747, que saiu ali dos Estados Unidos com destino a Seul, e ao passar próximo do mar territorial russo, ele foi confundido com um avião espião americano que naqueles dias estava fazendo uma série de incursões para testar o sistema de defesa de radares russos. Era à noite e um caça russo decola, depois o outro decola, o primeiro não consegue ter uma distância para ter um disparo, porque ele está terminando o combustível, ele retorna, mas o segundo consegue travar o alvo, pede autorização, era madrugada, e quem estava ali no comando autoriza o disparo, e todos os passageiros morreram. Isso só foi descoberto porque o sistema de radar do Japão detectou a trajetória do avião e o momento em que simplesmente ele desaparece, então a posição em que ele caiu e tal. Os corpos nunca foram resgatados, não se descobriu o sumiço de todos os corpos. Foi um dos acidentes também bastante emblemáticos. E então esse lamentável incidente com o E-190 parece que vai ficar para mais esse obituário da aviação civil, abatido por dispositivos militares. Bom, se você assistiu esse vídeo até esse ponto, agradeço. Se inscreva aqui no Modernidade Ciência. Sou Paulo Pittencourt, 20 anos de instrução de voo e também em outros assuntos aí que, para quem já acompanha o Modernidade, sabe como eu transito aí por outros temas. Forte abraço.